Olá, aqui é Esther Carrilho. No Dinâmicas Palavras de hoje eu vou fazer o segundo vídeo falando sobre frutos para quê? Uma continuação do que nós falamos sobre alimento e cura para as nações, que a igreja precisa ser alimento e cura. E aí eu vou falar hoje sobre o mistério da árvore da vida. Olhando vários versículos, vendo que a Bíblia fala muito sobre árvores e seus elementos, raízes, galhos, folhas, frutos, semente, tudo relacionado à árvore. Tem muitos exemplos na Bíblia. Deus usa muito esse simbolismo da árvore para falar com o homem. Ele nos compara com árvores o tempo inteiro. E aí eu fui olhar na palavra de Deus. Deve existir algum mistério em relação a isso. Por que Deus nos compara com árvores? E realmente eu encontrei coisas muito legais. Eu vou passar isso para você, eu sei que você vai gostar. Primeiro nós vamos começar falando sobre a criação, o dia da criação das árvores. Vamos relembrar lá em Gênesis 1, passo a passo da criação de Deus. No primeiro dia, ele separa a luz das trevas, certo? No segundo dia, ele separa o firmamento de cima das águas de baixo. E no terceiro dia, ele faz brotar a porção seca, toda a vegetação, as árvores, os vegetais e os frutos. No terceiro dia. Você não está sentindo falta de nada? Pensa aí, não está faltando nada no terceiro dia? O que faz com que as árvores façam a fotossíntese? Você estudou lá no colégio que as árvores precisam fazer a fotossíntese para produzir o oxigênio, né? Uma reação química que faz todo o funcionamento da árvore, dos vegetais. Gente, o sol, né? Cadê o sol no terceiro dia para permitir com que as árvores possam produzir o seu oxigênio e funcionar? Será que elas não faziam isso? Faziam. E da onde vinha a luz? A resposta está em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse 22, versículo 5, diz assim: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Aqui está sendo falado sobre o céu, o nosso futuro. E o que ilumina o céu? O que vai iluminar o céu? Não vai ter mais sol, não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, de luz, nem do sol. Por quê? A glória de Deus que vai nos iluminar. Então, gente, até o terceiro dia da criação não existia sol e a luz vinha da glória de Deus. E o que isso significa para mim? Isso demonstra para mim que se nós somos como árvores, se Deus nos compara o tempo todo com árvores, nós temos algo para aprender no terceiro dia da criação. É que para sobreviver como aquelas árvores no terceiro dia da criação, nós precisamos depender da glória de Deus. Elas não tinham outra fonte de energia a não ser a glória, o brilho da glória de Deus que estava sobre elas e permitiu com que elas respirassem. Então respire fundo. Saiba que você é uma árvore e que precisa depender unicamente da glória de Deus. Agora eu vou falar com vocês em Gênesis 2:9 sobre a primeira árvore da Bíblia. A primeira árvore que aparece na Bíblia é a árvore da vida, não é verdade? Depois a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore da vida, ela tinha uma função. Ela tinha a função de trazer alimento e ela tinha a função de curar, exatamente como nós, igreja, alimento e cura. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, você vai ver lá em Gênesis 3:22 que eles são expulsos do jardim não é porque eles não podiam ficar num lugar bonito, cuidado e tratado como aquele jardim era. Não, é por causa da árvore da vida. Aqui ele fala que ele cercou o jardim com 4 anjos
para que ninguém pudesse comer daquele fruto da árvore e viver eternamente. Aquela árvore trazia a vida eterna. A vida eterna que nós tanto desejamos, a fonte está na árvore da vida. E agora, como viver sem a vida eterna? Como que o homem vai viver sem a árvore da vida? Eu comecei a me questionar, falei, Deus, será que existe outra árvore da vida que nos dá a vida eterna? Uma fonte de vida eterna pra gente? Ah, existe, né, gente? Existe a fonte da vida eterna. E nós vamos ver como que Deus vai conduzir a vida eterna para o homem. Ele continua oferecendo a vida eterna para o homem. Só que agora de outro modo, não mais comendo do fruto da árvore. Vamos ver agora a terceira árvore que aparece na Bíblia. E nós vamos começar a entender como que Deus desenhou todo esse processo de vida eterna, de salvação e restauração. Qual é a terceira árvore que aparece na Bíblia, gente? Vamos ver se você lembra aí. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o que acontece? Eles costuram figueiras, fazem roupas com as folhas da figueira. Então a terceira árvore que aparece na Bíblia é a figueira. E é importante você entender que toda vez que você vê a palavra figueira, oliveira ou videira na Bíblia, eu falei isso no outro vídeo. Essas três árvores simbolizam Israel. É um símbolo de Israel. Videira, figueira e oliveira. E eles, logo assim que saem do jardim, eles sentem vergonha da nudez e fazem para si roupas feitas de figueira, de folha de figueira. Tá, e o que isso significa? Isso tem um significado. A folha de figueira, primeiro, que representa Israel. A gente sabe que Israel trouxe para o povo as leis. As leis que traziam um alinhamento em relação a Deus para você não pecar contra Deus. As leis te mostravam o que você fazia de errado que desagradava a Deus. Mas as leis não resolveram o problema da intimidade, do acesso a Deus. As leis não trouxeram a solução plena para o pecado. Assim como as videiras, como a folha de figueira, que não cobriu totalmente a nudez de Adão e Eva, foi algo provisório que eles fizeram. As leis também não resolveram o problema do pecado. E o que resolve o problema do pecado? É o sacrifício de Jesus. E aí nós vemos que Deus, ele faz um sacrifício de 2 animais, um para Eva, um para Adão, e ele tira desses animais a pele e faz roupas para Adão e Eva. Roupas para cobrir definitivamente a nudez. E o que isso significa? Deus estava desenhando o plano da salvação. Ele estava dizendo pra gente, virão as leis, mas eu trarei o Salvador. Eu entregarei a vocês a solução para os pecados, definitivo. Assim como ele fez as roupas que cobriram o pecado de fato, sacrifícios de animais, ele sacrificou o seu próprio filho para nos salvar. Que lindo! Deus já estava desenhando o plano da salvação no primeiro momento em que Adão e Eva saíram do jardim. E aí depois a gente vai em Gênesis 12, versículo 3, quando Deus encontra-se com Abraão. Vamos relembrar. Adão e Eva saíram do jardim, teve a Torre de Babel, Noé e depois Abraão. E em Abraão, veja o que Deus fala com Abraão. Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse momento, uma nova árvore da vida estava surgindo. Deus estava escolhendo Abraão para ser um novo referencial de vida para todas as nações. Todas as nações. Alimento e cura para as nações. Deus não restringiu a bênção somente para Israel. Ele já está ampliando desde o início para todos. E isso acontece até hoje. Todos que se voltam contra Israel perecem. Deus amaldiçoa. Todos que se juntam a Israel prosperam,
vencem as guerras, isso até hoje. Israel exporta tecnologia para o mundo, Israel abençoa o mundo. Um país tão pequenininho, do tamanho do Rio de Janeiro, possui tecnologias que ninguém tem. Possui um referencial, eles têm água no meio do deserto. E água potável, água boa para se beber. Você pode beber água da torneira de Israel, que essa água vai ser boa para beber. E é água dessalinizada, porque eles não têm água doce. Ou seja, esse povo tem uma bênção que é expandida para nós até hoje. Eles são a árvore da vida. Eles são alimento e cura para todas as nações até hoje. E aí, quem é a árvore da vida hoje? Nós temos Israel como árvore da vida. Foi transferido esse papel de alimento e cura para as nações. Mas nós vamos ver aqui em Isaías 11, versículo 1, Jesus, o tronco de Jessé. Então foi profetizado que Jesus, o tronco de Jessé, um ramo que surgiria do tronco de Jessé. E depois a gente vai ver em João 15 que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Videira simboliza, é símbolo de Israel. E agora ele está dizendo que ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte de vida eterna. Então em Jesus nós temos a nova fonte de vida eterna. Nós temos o caminho, a verdade e a vida. E aí eu perguntei também para mim mesma: por que Jesus escolheu a videira, não escolheu a oliveira e não escolheu a figueira? O que se faz com a uva? Vinho, não é verdade? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar em vinho. Gente, Jesus, ele já tinha escolhido a videira desde o início. O primeiro milagre dele poderia ter sido uma cura, poderia ter ressuscitado o morto, poderia ter feito a multiplicação dos pães, mas ele escolheu fazer um milagre usando o fruto de uma videira. E hoje nós temos a igreja. Qual é o papel da igreja no meio dessa situação toda aí de árvore e de ramo? Nós somos os ramos que estamos enxertados na videira. Nós somos o ramo da oliveira. A gente precisa estar ligado em Jesus para frutificar, para ser alimento e cura. Então nós somos uma continuidade dessa árvore da vida. Amém? Nós somos uma fonte que vamos levar até a vida eterna. Olha a importância de ser igreja. E por fim, nós vamos ver em Apocalipse 22, versículo 2, que a árvore da vida vai aparecer de novo, gente. Vamos lá olhar. No meio da sua praça, isso aqui está falando do céu. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês. E as folhas da árvore são para saúde das nações. Então volta no céu a ter a árvore da vida. Então esse é o ciclo da árvore da vida. Vamos ver o ciclo. Vou colocar aqui para você. Primeiro, Jardim do Éden. Depois, Israel sendo figueira, cobrindo a nudez do pecado, mas não resolvendo completamente o pecado. Através de Abraão. Abraão oferece para todas as nações alimento e cura. Depois Jesus sendo a verdade. Depois Jesus, que é a videira verdadeira, ele é a fonte de vida eterna. A igreja que nós somos e a igreja dos gentios enxertada na videira. E por fim, no céu, ela vai voltar a ser como era no Éden, oferecendo cura para as nações. Então essa é a mensagem que eu deixo para você sobre a árvore da vida, sobre o que é ser igreja e a importância que a gente tem, é a seriedade que é você transmitir a salvação, você ser alimento e cura para as nações. Então pense nisso, saiba que você tem uma importância muito grande para o reino de Deus. Você é uma árvore, você é alimento e cura para as nações. Um beijo grande e até a próxima!